Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus amigos de Vicente Pires. Boa tarde para todos vocês. Ocupo essa tribuna para tratar de um assunto da maior importância e de gravidade. A injusta derrubada de casas da Rua 8, da Chácara 200 de Vicente Pires, promovida pelo Poder Executivo do Distrito Federal por meio e atuação conjunta da AGFIS, da CIOPS, do Departamento de Trânsito, da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. Senhoras e senhores, chama atenção para a qualificação que dou à referida derrubada. Ela foi injusta. E por que foi injusta? Ora, porque no direito, e falo com segurança, pois sou advogado, os fins não justificam os meios. Ou seja, ainda que deparemos com uma situação irregular, não estou dizendo que é o caso, que fique bem claro, devemos observar os meios juridicamente cabíveis para o saneamento, para a solução do problema apresentado. É aí que deslegitima e invalida a operação de derrubada promovida pelo Poder Distrital. Ainda que, como alega o Executivo, os fins justificassem tal derrubada, haja vista a área ser suposta e alegadamente destinada à instalação de equipamentos públicos, como escolas, hospitais e bibliotecas, os meios empregados pelo Poder Executivo, através da AGFIS, CIOPS, DETRAN, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, foram desproporcionais. Tratar os moradores da Rua 8, Chácara 200 de Vicente Pires, como mero objetos. Destruíram casas, como se estivessem cortando grama, o que, aliás, não tem sido feito no Distrito Federal, porque o mato cresce a cada dia. Removeram obstáculos colocados pelos moradores, colocados, frise-se, para a defesa de seu bem maior, que é a sua moradia. Como se remove lixo e entulho, o que também não tem sido feito a contento pelo nosso governo. Não sou defensor de forma alguma da ocupação irregular, seja de área particular ou de área pública. E chama atenção aqui novamente, não sei se a ocupação dos moradores da Rua 8, da Chácara 200 de Vicente Pires, é irregular. Porém, também não compactuo com o tratamento que foi dado aos referidos moradores. Se a ocupação é irregular, por que o poder público deixou que as casas fossem edificadas? Por que permitiu a venda de terrenos no local? Afinal, senhores e senhoras, a presunção legal é de que os moradores lá situados adquiriram os terrenos de boa fé. Adquiriram acreditando que o Poder Executivo, que deve proteger o cidadão, jamais permitiria a venda de terrenos localizados em área pública, como agora alega. E além de permitir a venda desses terrenos, o Poder Executivo teria sido omisso também no dever de fiscalizar a edificação dos imóveis na localidade. Portanto, o Poder Executivo teria se omitido ao menos em duas ocasiões. Primeiro, quando permitiu a venda dos terrenos. E segundo, quando não fez absolutamente nada, quando as casas estavam sendo construídas, para dizer, aqui não pode construir. Existe um brocardo jurídico bem conhecido, senhores e senhoras, que diz o seguinte: o direito não socorre a quem adormece. Ou ainda um outro que proclama que ninguém é permitido valer-se da própria torpeza. Não pode agora, meus caros amigos e amigas, o Poder Executivo agir de forma como agiu. Se quer edificar equipamentos públicos, que eu faça em outro local, não onde os moradores da Rua 8, da Chácara 200 de Vicente Pires, construíram suas casas. E eu não digo apenas construir suas casas, construíram o sonho, a história de uma vida. É preciso deixar bem claro que não se trata apenas de construções feitas de tijolo e de cimento. Além de elemento material, existe o conteúdo moral. A casa é a dignidade do ser humano, é o sonho concretizado. São anos de trabalho árduo, virando o lar das pessoas, que depois vira simplesmente pó, que vira simplesmente entulho. A própria Constituição Federal, no artigo 6º, elenca a moradia como direito social.
ou seja, o poder público, deve garantir habitação à população e deve agir por meio de um dos seus braços, o poder executivo, contra esse mesmo direito. Vejam que paradoxo, que falta de lógica. Insisto na referência ao poder executivo, senhores, pois esse poder legislativo, nós, os deputados, jamais iríamos aceitar tamanha incompetência estatal. Até agora, se bem observarmos, o governo, além de aumentar impostos e praticar atos sem a devida observância do ordenamento jurídico, como a derrubada de sonho, e não apenas casa, os moradores da Rua 8, a Chácara 200 Vicente Pires, o governo não fez absolutamente nada a não ser destruir sonhos. Não fez absolutamente nada em prol da população. Um governo que trai a cada dia os seus eleitores, aquelas pessoas que acreditaram que votando nesse governo estavam votando em alguém que traria dias melhores para o Distrito Federal. Por fim, pergunto a todos, por que o Poder Executivo não trata os moradores da Rua 8, Chácara 200 de Vicente Pires, da mesma forma que trata os moradores que ocupam irregularmente as margens do Lago Paranoá? Por que não derruba as construções construídas irregulares ao longo do Lago Sul e Norte, com o mesmo empenho e violência empregados na derrubada dos imóveis situados na Rua 8 da Chácara 20 de Vicente Pires, 200 de Vicente Pires? Senhores, está havendo claramente uma grave violação do princípio constitucional da igualdade. Já nos ensinava o nosso eminente e saudoso Rui Barbosa de Oliveira, um dos maiores advogados que já passou por esse país, em um trecho do seu famoso discurso Oração dos Moços, que dizia: a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualdade aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se haja a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, da loucura. Tratar com desigualdade iguais ou desiguais com igualdades seria desigualdade flagrante e não igualdade real. As derrubadas promovidas pelo poder público representam toda evidência. Tratar com desigualdade iguais, como repudiar veementemente Rui Barbosa, vale dizer, enquanto ocupações irregulares à beira do Lago Paranoá não são alvos da atuação do Poder Executivo. Os imóveis situados na Rua 8, da Chácara 200 Vicente Pires, o são. Situações iguais, portanto, recebendo tratamento desigual, ou como se diz no jargão popular, dois pesos e duas medidas. Gostaria de finalizar esse discurso e peço desculpa por ter excedido um pouco o meu tempo, senhor presidente Júlio César, agradecendo a todos pela atenção, conclamando o apoio dos colegas parlamentares e de toda a população na defesa da causa mais justa dos moradores da Rua 8, Chácara 200 Vicente Pires. Saliento que, em conjunto com vários deputados, nós protocolamos aqui nesta tarde a formação de uma frente parlamentar em defesa da regulamentação e da regularização de Vicente Pires. Nós acreditamos, e eu quero encerrar com essas palavras, senhor presidente Júlio César, eu conheço muito bem Vicente Pires, porque enquanto criança, nas aulas de ciência, nós íamos para lá catar ossos, nós íamos pegar aquilo que edificava alguma coisa na nossa cidade. Ontem, quando passei por lá à noite, porque estava viajando, eu só vi entulhos, dor, sofrimento, vergonha, revolta. E é isso que nós queremos dizer. Eu espero que o nosso governador tenha a grandeza suficiente de devolver o sonho desses moradores, levando eles de volta para aquilo que é o local, a habitação deles. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Bispo Renato, uma parte. Só para reforçar, né, o discurso do senhor, parabenizar pelo mesmo, quero dizer que também...